Histórias assombradas. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato do Histórias Assombradas. Gostando do canal? Então se inscreva, deixe o seu like, comente, critique e elogie. Relato de hoje: A Fera Branca de Bretanha. Aproximadamente no ano de 113 d.C., existia uma floresta bem assustadora que se situava no território da Bretanha. Nela viviam bárbaros, homens que tentavam se livrar do domínio romano, que nessa época comandavam praticamente todos os arredores em volta do Mar Negro. Os bárbaros que residiam na floresta estavam acostumados com as investidas constantes de Roma para tentar dizimar todos e, enfim, fincar suas bandeiras romanas no território. Porém, dentre os bárbaros havia uma mulher muito poderosa, uma guerreira destemida, a qual os bárbaros chamavam de o Demônio Branco de Bretanha. A mulher era temida até mesmo entre os mais valentes guerreiros. Ali, todos a temiam e até mesmo evitavam ficar ao seu lado. Gerda era o seu nome de batalha, uma mulher que falava muito pouco, pois essa função ela deixava para sua machadinha, que afiada já havia matado a muitos romanos. Os bárbaros tanto a temiam, pois diziam entre eles que nas noites mais sombrias Gerda sempre desaparecia, para retornar no dia seguinte sem suas vestes e com seus dentes sempre manchado com muito sangue. Os bárbaros da aldeia jamais a importunavam, pois sabiam que não seria uma boa ideia. De qualquer maneira, eles já desconfiavam que Gerda se transformava no que eles diziam ser um grande demônio branco, devorador de homens, uma vez que todas as noites que ela desaparecia, os romanos lamentavam muitas mortes encontradas no meio da floresta. Corpos de soldados totalmente dilacerados. Nas noites que ela desaparecia, nem mesmo os bárbaros aliados a ela se aventuravam na floresta, pois sabiam que se o fizessem, também poderiam ser vítimas do grande demônio branco. Eram o que diziam os mais velhos. Segundo os próprios anciões da Floresta Negra de Bretanha, Gerda havia sido encontrada há muitos anos, abandonada por homens, sozinha, ainda bebê, para ser devorada por lobos. Os povos eram muito supersticiosos e talvez acreditavam que Gerda era fruto de um demônio que havia possuído sua mãe. Então, eles queimaram sua mãe e a deixaram ali na floresta para ser devorada por lobos famintos. Por incrível que pareça, Gerda viveu entre os lobos por muito e muito tempo. Incrivelmente, eles não a machucaram. Já nos lados do Império Romano, tudo o que se comentavam por ali era a ascensão dos rebeldes bárbaros que se aproximavam cada vez mais de um posto avançado em que se encontrava uma das legiões de Roma. Segundo informações trazidas por batedores, pelo menos mais da metade da 8ª Legião havia sido dizimada por bárbaros e também uma criatura que eles a chamavam de a Fera Branca de Bretanha.
Muitos eram os homens que desertavam e acabavam voltando para o centro de comando, alegando terem sido perseguidos por uma grande e demoníaca fera. Quando a noite chegava por ali, perto da grande muralha, feita por gigantescos troncos de árvores, muitos homens batiam ali desesperadamente para entrar na fortaleza. Assim que entravam, e em estado de choque, eles, romanos, eram indagados o porquê da deserção, e sempre as mesmas palavras. Foi a fera branca. Ela está lá fora. Por favor, não me mate. Mas, segundo Titus Mênico, o comandante da 9ª Legião, não deixava por menos, e ali mesmo, com sua espada, dava fim ao então desertor, enfiando sua espada romana em seu coração, sem dó e nem piedade. Titus ainda bradava: temos que morrer pela glória de Roma, e covardes não merecem estar em nossa legião. Preparem-se, homens, pois amanhã Roma nos incumbiu a gloriosa missão de acabarmos com esses malditos bárbaros e matar essa que esses covardes dizem ser a grande fera branca. Pela glória de Roma, bradou ele, e os seus soldados o seguiram juntos, erguendo suas espadas e bradando as mesmas palavras. No dia seguinte, sob o comando de Titus Mênico, pelo menos 1000 soldados romanos deixaram um dos postos mais bem protegidos de Roma para então sair em busca da perdida 8ª Legião, em meio à floresta de Bretanha. O inverno se aproximava e a neve começava a cair. Os soldados estavam tão receosos com tudo aquilo, mas jamais ousariam desafiar as ordens de Titus Mênico, que era um comandante feroz e impiedoso. A floresta era bem densa e se mostrava bem assustadora. Os soldados foram ficando apavorados, ainda mais com aquelas histórias que ouviam a respeito da besta branca de Bretanha. Titus, o valente comandante, sempre procurava dar moral à tropa, dizendo que aqueles boatos de fera eram mentirosos, coisas inventadas para afugentar os romanos dos seus objetivos, que era achar e proteger a legião perdida na floresta. E foi assim que a caravana prosseguiu por alguns dias, e a neve caía sem trégua, transformando a vida daqueles soldados cada vez mais difícil. Nas primeiras noites, na floresta, o frio era quase impossível de se suportar, sem dizer que a floresta era muito assustadora. Pequenas fogueiras foram feitas com alguns gravetos, já que a neve não deixava muitos galhos à mostra. Haviam vários grupos divididos, uns em sentinela e outros procuravam descansar depois de uma longa caminhada no meio da floresta de Bretanha. Titus era um dos poucos que dormia, e ele estava sempre atento, pois aqueles homens, pensava ele, era sua responsabilidade. E quando se é um comandante, você é muito mais observado pelos seus comandados. Na quinta noite, a neve havia dado uma trégua, e então era possível ver as folhagens e algumas árvores. Talvez fosse um sinal que o inverno estaria no fim. Nessa noite apenas alguns homens estavam na tocaia, enquanto os demais dormiam, pois o cansaço havia dominado quase todos da 9ª Legião. O pior de tudo é que nenhum sinal da legião perdida foi encontrada, e o frio e a fome, o medo, começou a assombrar alguns soldados, que foram espalhando boatos de que a grande fera branca de Bretanha havia dizimado a tal legião perdida. Titus então ficou sabendo do motim através de um de seus próximos e convocou ali uma reunião no meio da noite.
para então dizer que qualquer um de vocês que desertarem, eu mesmo vou matá-los, um por um, pela glória de Roma e o juro. No mesmo momento que ele acabou de proferir essas palavras, flechas começaram a ser disparadas contra os soldados ali. Então, ele mesmo, Titus, gritou: estamos sendo atacados. Soldados, em posição, peguem suas espadas e protejam-se com seus escudos. As flechas vinham de todos os lados. A noite era a maior inimiga, uma vez que era muito difícil saber de onde vinham tantas flechas. Titus ainda bradou: avancem, soldados, avancem. Alguns homens mais valentes ainda davam passos à frente para tentar atacar os oponentes, que não podiam ser vistos. Titus, o comandante, era um deles, que com sua espada ceifava vidas que ali caíam como moscas abatidas no meio dos galhos secos. Titus olhava para trás e, em palavras de incentivo, sempre bradava: matem todos esses bárbaros, mas percebia que a maioria de seus soldados estavam sucumbindo diante dos ferozes bárbaros. Mesmo assim, ele brandia sua espada, ceifando mais e mais vidas. A noite estava bem fria e Titus, mesmo ferido com um golpe de lança, conseguiu dar fim a um de seus últimos oponentes. Eis que ele cai e se vê diante de um golpe fatal. Sua espada escapou de suas mãos, quando um urro bem assustador, ecoou por ali, e então o seu algoz, como que por um milagre, ouviu aquele urro, olhou para os demais companheiros e gritou: vamos embora, a besta branca está por aqui. Instantaneamente, todos os bárbaros bateram em retirada, deixando ali apenas o que sobrou da 9ª Legião, e Titus, o comandante, era um deles. Com dificuldades e sangrando, Titus se levantou, caminhou alguns metros para pegar sua espada, que havia caído no calor da batalha. Olhando para trás, Titus só conseguiu ver corpos e mais corpos. A maioria eram dos soldados romanos da 9ª Legião. Uns ainda gemiam, agonizando, enquanto outros jaziam ali mortos na batalha. Aos gritos, Titus conseguiu reunir pelo menos uns 12 homens, que escaparam e conseguiram sobreviver daquele massacre. Petrus, um dos seus melhores soldados, era um deles, o qual Titus tinha muito orgulho de tê-lo como comandado. Petrus perguntou a Titus: o que será de nós agora, comandante? Fomos dizimados e parece que tem algo por aí, alguma criatura, que até mesmo os bárbaros a temem, por isso bateram em retirada. Titus praguejou e disse ao bravo Petrus: calma, homem, isso é pura lenda. Na verdade, eles recuaram porque sabem que nós romanos somos valentes e não desistimos nunca. Reúna os homens que restaram e vamos prosseguir. Ao que parece, devemos estar bem próximo do posto avançado ao qual se encontra a 8ª Legião. Ali, apenas 12 homens restaram e a maioria deles estavam exaustos por terem participado de uma batalha tão sangrenta. Titus pediu para que descansassem naquela noite e que em seguida seguiriam em busca do posto avançado. Enquanto alguns descansavam, inclusive Titus, que estava bem machucado e sangrando muito, 4 homens ficaram de tocaia. A fogueira era bem pequena para não chamar a atenção. Na floresta não se ouvia nada, e isso não era um bom sinal. De repente, um uivo tenebroso rasgou o frio e as folhas da floresta de Bretanha, e os sentinelas gritaram e saíram em busca, adentrando a floresta. Petrus disse que também ia junto aos soldados, mas Titus o impediu. Fique, homem, eu não estou muito bem para empunhar uma espada, e você pode me ajudar caso algo nos ataque. 4 sentinelas entraram na floresta. Ao longe, Titus e Petrus ouviram gritos de homens sendo mortos
em gritos desesperados de socorro. Um dos homens conseguiu escapar e agora corria em direção a Titus e Petrus, bradando palavras: "Vamos, corram, é um demônio branco, ele matou todos os homens lá atrás. Corram, corram." Mesmo sem ver nada, Petrus agarrou-se a Titus, que estava com bastante dificuldade de andar, para ajudá-lo a correr na mata, mesmo sem ter noção do que fugiam. Titus então ordenou para que 6 dos homens ficassem por ali para lhe dar retaguarda e para que ele e Petrus conseguissem ganhar alguma distância. Mesmo com muito pavor e medo em seus olhos, os homens obedeceram e permaneceram por ali. Mais à frente, tudo o que Titus e Petrus ouviram foram os gritos desesperados dos homens, que ficaram para trás implorando ajuda, e depois um silêncio sepulcral tomou conta do local. Petrus fez o que pôde para ajudar Titus, que estava muito mal e perdia muito sangue. Mas ele tinha que continuar. Então eles corriam o mais que podiam, mas algo na mata parecia estar muito próximo deles, pois os passos ouvidos eram pesados e os urros eram estranhos e muito mais próximos. Mesmo assim, eles não desistiam. Titus dizia sempre a Petrus: "Me deixe aqui e prossiga. Apenas me dê uma espada e quando esse demônio chegar, eu o mato." Mas Petrus era um soldado leal e valente e jamais permitiria aquilo. Ainda dizia a Tito: "Se tiver que morrermos, será lutando e estaremos juntos, meu nobre comandante." Titus agradeceu aos deuses romanos quando, bem à sua frente, conseguiu visualizar, a uns 100 metros, uma grande fortaleza. Petrus ainda bradou: "Deve ser o posto avançado da 8ª Legião." Os portões estavam abertos e assim que chegaram não perceberam sequer uma alma viva. Tudo o que eles conseguiram ver foram corpos de soldados romanos espalhados por toda parte. A maioria dos corpos estavam dilacerados com marcas de garra, cuja carne foi dilacerada como que feitas por um animal. Havia pelo menos uns 30 corpos. Naquele momento, um desespero se abateu aos 2 homens, que agora passaram a acreditar realmente que por ali havia na floresta um grande demônio matador de homens romanos. Demônio esse que parecia estar no encalço dos 2. O grande problema é que Titus praticamente estava fora de combate. Mesmo assim, Petrus o acomodou num local seguro para receber a grande fera branca de Bretanha. O portão não poderia ser fechado, então Petrus empilhou ali os corpos encontrados dos soldados romanos, para ver se conseguia pelo menos retardar a chegada da besta. Na tocaia e com uma lança e uma espada, Petrus ficou na espera, muito assustado, e sabendo que ele seria a última pessoa que o separava dele e Titus, que sucumbia ali num lugar seguro. Titus, de vez em quando, bradava para saber o que acontecia a Petrus, que, para não assustá-lo, dizia por enquanto estava tudo bem. Depois de umas horas, Petrus começou a ouvir passos à frente da fortaleza e um uivo bem macabro surgiu. As pernas de Petrus começaram a tremer e ele já não conseguia sequer segurar o tremor dos seus dentes, ou pelo frio que fazia, ou pelo seu medo. De repente, alguns corpos começaram a ser puxados para baixo e Petrus logo percebeu. A criatura macabra acabava de chegar e veio terminar o que começou, matar todos por ali. Um urro estrondoso então saiu detrás da pilha de corpos e depois passos em cima de ossos se quebrando foram ficando mais próximo e eis que aquela fera pula como se aquela pilha de corpos não representasse nada à sua frente. Petrus então conseguiu finalmente ver a tão temida fera branca de Bretanha. Na sua vida, ele nunca se deparou com tamanha aberração.
Parecia ser um grande lobo branco, com garras grandes e afiadas e uma boca enorme, com presas gigantescas e sedentas por sangue. Petros sabia que se ele sucumbisse, o comandante seria estraçalhado por aquela besta. Então ele investiu ferozmente contra a fera, mas sem sucesso. A fera era muito ágil, rugiu como um lobo e deu-lhe um golpe certeiro com sua pata monstruosa. Petros praticamente caiu ali sem vida. Mesmo assim, em seu último suspiro, conseguiu balbuciar palavras que para aquele demônio não faziam sentido algum. De dentro de um pequeno quarto feito de toras de madeira, Titus ainda pronunciou o nome de Petros e já não podia mais escutá-lo. Mas a fera escutou e seguiu pelo faro, conseguindo achar Titus ali deitado em cima de folhas secas e manchadas com muito sangue. A fera observou Titus ali caído e no seu instinto animal sabia que aquele homem não duraria muito. Então ela olhou nos olhos de Titus, que ainda demonstravam um pouco de vida, e rugiu como uma besta, talvez tentando dizer que aquele território não pertencia a vocês romanos. Titus, moribundo, ainda viu a criatura dar-lhe as costas e sair em galopes rápidos, para em seguida rasgar a noite com um uivo aterrorizante. No dia seguinte, Titus foi encontrado por alguns soldados e levado para o posto mais avançado de Roma. Um dos altos comandantes o indagou pela perca de toda a 9ª legião. E então ele respondeu: melhor deixar aqueles bárbaros por lá mesmo. Afinal de contas, eles já têm problemas demais para se preocuparem com a gloriosa Roma. Boa noite.